Até aqui, sempre que nós precisamos carregar dados para dentro do nosso programa, nós utilizamos o comando cin e pegamos esses dados a partir do teclado. Então temos essa interação com o usuário. Também, quando nós precisamos informar a saída do nosso programa, nós utilizamos o comando cout para que esse resultado apareça na tela. Ou seja, até aqui, nós utilizamos a entrada e saída padrão, utilizando cin e cout por meio da biblioteca IOStream. Porém, em alguns casos, torna-se interessante que você consiga salvar o resultado do seu programa dentro de um arquivo, ou então que você consiga carregar dados para dentro do seu programa utilizando arquivos que contenham grandes quantidades de dados. Porque caso você esteja resolvendo um problema, que, por exemplo, tem como entrada uma matriz e essa matriz é muito grande, o usuário não vai querer perder tempo digitando essa matriz várias vezes para testar se o programa funciona ou não, se está chegando no resultado esperado ou não. Então, nós utilizamos como abordagem fazer a leitura dos dados a partir de um arquivo. Nesse primeiro vídeo, eu vou mostrar como você cria um arquivo e como você salva dados dentro dele. No próximo vídeo, eu mostro como se faz o caminho inverso, que é como que você retira dados do arquivo e traz para dentro do seu programa. Basicamente, para que você escreva dentro de um arquivo, basta que você inclua a biblioteca fstring no seu programa e que você declare uma variável do tipo ofstring. Essa variável ela vai ser utilizada exatamente da mesma forma que você utiliza o cout. A diferença agora está no fato de que ela aponta, de que ela envia os seus dados para dentro de um arquivo. E o arquivo é você quem define que arquivo vai ser esse. Da mesma forma, quando você quer fazer a leitura dos dados de algum arquivo, você pode declarar uma variável do tipo ifstring. Então esta variável aqui, após declarada, ela pode ser utilizada exatamente da mesma forma como você utiliza o cin. Então, vamos ver agora um exemplo para ficar um pouco mais fácil de entender como fazer todo esse processo. Imagine que você vai escrever um programa que solicita ao usuário o nome completo, a idade e a sua altura. E esse programa salva esses dados em um arquivo de texto. Então aqui no CodeBlocks, a primeira coisa que você vai fazer é colocar um include para a biblioteca fstring. Ok, nós vamos pedir ao usuário que informe o seu nome completo, então nós vamos precisar de uma cadeia de caracteres. Vamos atribuir aqui o tamanho máximo para essa cadeia. Então, define max nome 30. No meu programa, vamos nos concentrar agora em solicitar os dados ao usuário por meio do teclado. Então, vamos declarar a variável que vai guardar o nome. Ela tem capacidade max nome, é uma cadeia de caracteres. Uma variável inteira que vai armazenar a idade e uma variável do tipo float que vai armazenar a altura em metros. Então, primeiro, vamos colocar aqui um cout. Informe seu nome completo. Então, para ler esse nome, que é uma cadeia de caracteres, a gente já sabe, cin.getLine, o nome da variável para onde esse nome vai e o número máximo de caracteres que podem ser lidos. Então aqui nós lemos o nome. Vamos agora colocar um cout solicitando a idade e a altura. Então informe a idade e a altura. Vamos utilizar o cin para fazer a leitura desses dois dados ao mesmo tempo. Então leia a idade e a altura. E pronto. Temos agora os dados em memória. Deixa eu compilar aqui para ver se ficou algum erro. Não ficou nenhum, então podemos ir adiante. Então temos os dados dentro da variável nome, dentro da variável idade, dentro da variável altura. Se eu utilizasse o comando cout agora, então eu estaria mandando esses dados para o monitor. Mas eu não quero isso, então eu quero criar um fluxo de dados para um arquivo. Para além disso, caso esse arquivo não exista, eu quero que também ele seja criado. Então vamos fazer o seguinte, vamos declarar aqui uma cadeia de caracteres que vai armazenar o nome do nosso arquivo. Então char nome do arquivo, recebe
E aqui, entre aspas, nós colocamos o endereço do arquivo para onde nós queremos enviar estes dados. Por exemplo, C, // e você poderia colocar o caminho completo para que pasta e qual é o nome deste arquivo que você quer. Por exemplo, C // dados.txt salvaria o arquivo dentro do diretório do seu disco rígido. Eu quero que o arquivo seja gerado na mesma pasta em que o programa que está sendo executado está rodando. Então aqui eu só vou colocar o nome do arquivo. Então vamos colocar que ele é meus dados.txt. Então eu quero gerar um arquivo chamado meus dados.txt que contenha o valor destas variáveis aqui que eu acabei de solicitar ao usuário. Então o nome está na variável nome arquivo. Como o fluxo é de saída para o arquivo, vamos declarar agora uma variável do tipo offstream. Então vamos colocar um nome para essa variável. Vamos chamar esta variável de saída, saída para o arquivo. Entre parênteses aqui, então eu devo colocar qual é o nome do arquivo. Então, posso utilizar a variável nome do arquivo. Caso você queira colocar entre aspas duplas aqui diretamente meus dados.txt, também funciona. Então aqui nós temos um comando que diz o seguinte: crie no disco um arquivo chamado meus dados.txt que está em branco. É isso que eu estou fazendo aqui. Agora nós vamos verificar se este arquivo de fato foi criado e foi aberto. Então, se a minha saída ponto estiver aberta, então vou utilizar aqui a função isOpen, não esqueça dos parênteses. Então, se o meu arquivo estiver aberto, então vamos escrever dentro dele. Como é que nós fazemos isso? É muito simples. Então, saída, e posso enviar para dentro do arquivo com este operador aqui, tal qual eu utilizava o cout. Então veja que o cout mandava para a tela, agora a saída manda para o arquivo. Qual arquivo? Meus dados.txt. Então vamos enviar o conteúdo da variável nome, que é o nome que o usuário digitou, e nova linha, ponto e vírgula. Numa próxima linha deste arquivo aqui, vamos escrever agora a idade, e numa próxima linha do arquivo vamos escrever a altura. Porque numa próxima linha, veja aqui, além do valor da variável que foi lida, eu também estou mandando escrever no arquivo nova linha. Então quer dizer que lá no arquivo vai gerar uma nova linha, tal qual eu gerava quando utilizava a saída no console. Terminei de escrever os dados dentro do meu arquivo. Veja que aqui eu verifiquei se ele estava aberto. Então agora eu vou fechar este arquivo aqui para poder liberar a memória. Saída.close. Então feche. Podemos executar o programa para testar. Antes disso, vamos recapitular aqui. Então tem uma variável onde o usuário informou o nome, uma variável onde ele informou a idade, uma variável onde ele informou a altura. Fiz a leitura desses dados, então getLine para o nome, CIN para a idade e altura. E aqui eu declarei uma variável chamada saída do tipo offstream, que seria uma variável que tem capacidade para escrever dados dentro de um arquivo. Que arquivo é esse? O arquivo chamado meus dados.txt, que o meu próprio programa vai criar na pasta atual em que ele está sendo executado. Então, se este arquivo foi criado com sucesso e foi aberto, agora envie para dentro do arquivo o conteúdo da variável nome e uma nova linha, envie para dentro do arquivo o conteúdo da variável idade e uma nova linha, e aqui o mesmo para a altura. Feche o arquivo, fim do meu programa. Vamos agora então executar esse programa para ver qual é o resultado. Então informe o seu nome completo. Vou colocar aqui o meu nome, vou colocar a minha idade e vou colocar a minha altura. Ok, veja que na tela o meu programa não imprimiu nada, porque eu mandei que os dados fossem para dentro do arquivo chamado meus dados.txt. O que eu vou fazer agora é ir no diretório do meu projeto do CodeBlocks e verificar se esse arquivo está lá. Então veja que o arquivo está aqui. Vamos abrir ele.
Então veja, o meu nome está aqui, a minha idade e a minha altura. Posso fechar e ok. Veja o que acontece se eu executo esse programa aqui de novo. Então veja que ele foi executado, mas eu não mudei aqui o nome do arquivo que deve ser aberto para que nós possamos enviar os dados para ele. Ou seja, nesse caso, ele vai apagar o arquivo antigo e vai gerar um novo. Vou perder os dados que eu digitei na execução anterior. Veja o que acontece aqui. Nome, vamos colocar uma idade e uma altura. Então ele gerou um novo arquivo chamado meus dados, apagando os dados que eu tinha anteriormente e pronto. Agora você deve estar se perguntando, mas e se eu quisesse ir acumulando dados dentro desse arquivo, concatenando dados? Então é muito fácil que você englobe essa propriedade no seu programa. Na hora em que você for criar a variável saída, você pode fornecer um parâmetro adicional aqui, desta forma. iOS::app. O que isso aqui significa? Append, ou seja, se o arquivo não existir, ele vai ser criado e você vai escrever dentro, porém, se o arquivo existir, então vamos abrir ele e vamos adicionar qualquer conteúdo que você escreva neste arquivo ao final do conteúdo dele. Então agora nós teríamos um efeito cumulativo. Vamos fazer um teste executando o programa de novo, sabendo que o nosso arquivo já contém aqui estes dados. Veja o resultado. Então eu vou colocar agora os meus dados que não estão lá dentro. Ok, vamos ver o arquivo. Então veja que vieram os meus dados ao final do arquivo e preservei os dados que eu já tinha lá. No próximo vídeo eu vou mostrar como você faz o caminho inverso, que é recuperar os dados a partir de um arquivo.